Olá! O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre políticas públicas para a população em situação de rua, a importância do levantamento quantitativo e identificação dessas pessoas e também sobre o papel do Ministério Público no amparo a elas. Participam deste programa a irmã da Igreja Católica Cristina Bove, fundadora da Pastoral de Rua de Belo Horizonte, da Asmari e do Fórum Nacional de População em Situação de Rua. Também participa Egídia Maria de Almeida Aeste, pesquisadora e extensionista do Polos de Cidadania, programa da Faculdade de Direito da UFMG, que é voltado para a efetivação de direitos humanos para a população vulnerável. Ela é membro do Fórum da Pessoa em Situação de Risco em Belo Horizonte e do Fórum Nacional de Defesa dos Direitos dessa população. Remotamente, conversa conosco o pesquisador do IPEA, Marco Antônio Carvalho Natalino, que é autor de um estudo que analisou a evolução no quantitativo de pessoas em situação de rua até 2022. Ainda aqui no estúdio está conosco o Procurador de Justiça, Afonso Henrique de Miranda Teixeira, que é coordenador do CAU de Conflitos Agrários e que integra um grupo de trabalho do Ministério Público de Minas que está formulando um plano de atuação dentro da Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua. Muito bem-vindos aqui à TVMP, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu queria começar esse debate mostrando aqui números de um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado no ano passado sobre a população de rua no Brasil. A população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022, quando atingiu 281.472 pessoas. É uma estimativa que revela o impacto da pandemia de Covid-19 neste segmento populacional e está no estudo divulgado no ano passado pelo IPEA. É um estudo inédito que atualiza a estimativa de população em situação de rua em nível nacional. Em uma década, de 2012 a 2022, o crescimento deste segmento foi de 211%. Uma expansão muito superior à da população total brasileira na última década, que foi de apenas 11% entre 2011 e 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então a gente vai conversar com o Marco Antônio para saber como é que esse estudo do IPEA foi feito, qual que é a importância dele. Olá a todas e todos, obrigado pelo convite. Então vamos lá, começando pela importância, né? Contar uma historinha curta, a Cristina estava presente, eu não sei se ela vai lembrar, mas no ano de 2013 houve uma reunião no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Rio de Janeiro, para discutir a possibilidade de incluir a população em situação de rua no censo demográfico previsto para 2020. Ali saiu um estudo piloto realizado na cidade do Rio de Janeiro, que foi considerado mal sucedido, por uma série de motivos, mas, a bem da verdade, o IBGE não tem expertise, não tem tradição de realizar pesquisa com população em situação de rua. Eles trabalham com domicílios, empresas, isso eles estão acostumados, e eles acabaram não desenvolvendo, então, essa habilidade, né, esse know-how. Nesse período, o Brasil, então, seguiu sem uma estimativa, sem conseguir captar qual é o tamanho da população em situação de rua no Brasil como um todo, né? O Brasil é muito diverso, são muitos municípios, é difícil de você pensar uma política pública mais geral sem dados confiáveis, né? Só que nesse período também a gente teve a realização de vários estudos municipais. Alguns estudos já datam dos anos 2000, né? Se não me engano, São Paulo já tinha em 99 um primeiro estudo. A partir dessas experiências pioneiras, Belo Horizonte também, Recife, Porto Alegre, é feita a pesquisa Aprendendo a Contar, que foi o levantamento nacional da população em situação de rua, pelo então Ministério do Desenvolvimento Social. A pesquisa foi a campo entre 2007 e 2008, o resultado saiu em 2009, ali com todos os municípios com 300 mil ou mais habitantes. Então, a partir dali, também se desenvolveu um método de fazer esse tipo de pesquisa, né? Ou pelo menos se alinhou alguns conhecimentos, alguns entendimentos de metodologia, e desde então vem sendo feitos estudos pelos próprios municípios, né? que é quem está mais próximo dos cidadãos. A gente chega, no ano passado, isso já fazem uns 2 ou 3 anos, a cerca de 2.000 municípios no Brasil, todos os anos, fazem algum tipo de levantamento. Tá?
Então a gente pensou, bom, a gente não tem dos 5.570 para todos os anos, mas a gente tem de uma boa parte deles. E se a gente estimasse para os que não fizeram naquele ano a partir dos outros, né? Então essa foi a intuição original por trás da estimativa que eu realizei, então originalmente por ano de 2015, tá? Depois, quando surgiu a pandemia, rapidamente ali eu fiz uma atualização da estimativa para tentar fazer uma linha de base, né, de março de 2020, da pandemia, e então em 2022 eu fiz um estudo que permitiria assim ver um pouco do impacto da pandemia, o quanto cresceu, né, que foi o número que se apresentou no começo ali, cerca de 38% de crescimento entre 2019 e 2022. Esse estudo de 2022, esse último, na verdade, ele saiu preliminarmente em dezembro de 22, depois foi publicado, né, a versão final, que é igual, mas aí já editorializada, tudo direitinho, no começo de 2023. E o motivo da pressa para a gente publicar em dezembro de 22 foi porque houve uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, em razão da arguição de descumprimento de preceito fundamental 476, em que fala do estado de coisas inconstitucional, né, das políticas para a população em situação de rua. Então, eu fui convidado a falar nessa audiência pública e pensei por bem produzir uma estimativa nova, para a gente apresentar ali e discutir com alguns números mais recentes, né? Então, foi pedido, o STF pediu para que a gente publicasse rapidamente para quem entrasse nos autos do processo, né? Então, é um trabalho aí de pesquisa, mas muito ligado à política pública, né, e a responder a demandas da sociedade. A importância, eu vou ser bem sincero, eu já imaginava que era importante, mas nunca imaginei que fosse tão importante. Fazem 7, 8 anos que eu sou sempre procurado, perguntado a esse respeito, perguntado quando vai vir a próxima estimativa, que dados mais eu tenho, e tem sido uma jornada muito enriquecedora para mim, né? Mas eu admito que, embora sociólogo e entenda um pouco do assunto, tenha trabalhado com catadores, etc., eu não sou um especialista em população em situação de rua, né? Eu sou uma pessoa que aprendi bastante sobre o assunto, e que vem produzindo alguns dados que têm sido considerados úteis. Inclusive esse. Uma coisa que eu acho que vale a pena salientar é que se você pensa esse crescimento de 211% entre 2012 e 2022, a gente está falando que o número de pessoas em situação de rua triplicou, tá? Triplicou o número de pessoas nas ruas no Brasil em 10 anos. E aquele crescimento da população, né, o comparativo ali de 10%, se não me engano que eu coloquei, ainda é dos dados antigos, né? Com os novos dados do Censo Demográfico de 2022, a população brasileira cresceu menos ainda. Ou seja, o crescimento, né, excedente da população em situação de rua no Brasil é ainda maior do que a gente imaginava naquela época. A gente está falando de um número que triplicou, e que triplicou também a participação no total da população, né, que permaneceu quase que estável nesse período. Aqui em Minas, a gente tem o Polo de Cidadania, que é da Faculdade de Direito da UFMG, que fez um levantamento da população de rua de Belo Horizonte, inicialmente em 2021, apontando que havia quase 9.000 pessoas, né? 8.901 pessoas sem teto para morar aqui na cidade. Enquanto a prefeitura apontava que havia 2.500 pessoas nas ruas. Segundo a prefeitura, dados mais atualizados apontam que naquela época, em 2021, havia 4.500 pessoas. De qualquer maneira, é uma discrepância muito grande. Eu queria saber da Egídia, por que essa discrepância? Na verdade, o que nós temos observado é que, por parte do poder público, faltam algumas medidas que precisariam ser tomadas, levadas mais a sério, né? Essa política de coleta, de produção de informações e de divulgação de dados, porque existem informações nos próprios órgãos públicos, né? Para serem acessados, precisam ser articulados esses serviços, esses dados, entre as diferentes instituições, entre as diferentes secretarias, entre os diferentes ministérios, para que essas informações cheguem a um alinhamento, digamos assim, né? Existem também, como o próprio Natalino, né, deve ter percebido, diferenças, inclusive na questão de atualização, de busca ativa, que os municípios muitas vezes não fazem, e diferenças de metodologia também, né? E existem diferentes concepções também do fenômeno da população em situação de rua. Então, para algumas pessoas, vamos dizer assim, de um modo geral, o foco deve ser dado na população
que faz uso abusivo de substâncias, de drogas, né? Então, esse vai ser um enfoque que vai procurar identificar e criar metodologia para que as pessoas em situação de rua sejam, de alguma forma, identificadas como usuários ou como até traficantes dessas substâncias. Então, são mecanismos de uma metodologia que vão criar mais estigmatização dessas pessoas, culpabilização, encarceramento e até morte dessas pessoas. Então, tem uma consequência muito séria quando se propõe uma metodologia, né, sem que essa metodologia tenha sido realmente alinhada, inclusive com os próprios movimentos, com as entidades, com as instituições que trabalham na defesa dessa população. E isso muitas vezes não é feito, não é respeitado, sabe? Outra coisa, existem diferentes participações dos comitês na realização dessas pesquisas, diferentes participações do próprio movimento da população em situação de rua, que é um movimento nacional. Falta uma articulação dos governos estaduais também, para coordenar essas políticas públicas estaduais, sabe? Então, sem haver, e é uma questão que o Polo sempre bate firme, as políticas públicas para a população em situação de rua têm que ser pensadas com a população em situação de rua, não é para a população em situação de rua. Então, o Polo, ele criou, em 2019, ele foi chamado a se manifestar por conta da questão da vacina da população em situação de rua, em face do fenômeno da Covid. Então, o Polo realizou um estudo técnico-científico que foi apontar o número que era mais próximo do real para que a previsão do plano de vacinação fosse corrigido. E isso teve um efeito imediato. Foi alterado, foi considerado. A partir daí, o Polo desenvolveu um projeto chamado Incontáveis, que era exatamente porque essa população estava isolada nas ruas. Eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Eles viram que, de repente, as pessoas sumiram das ruas. Eles diziam, o que foi que aconteceu? Cadê todo mundo? Né? Que, de repente, era a fonte de subsistência para muitos deles, as doações. Então, esse público ficou totalmente isolado e, mais uma vez, invisibilizado. Então, o Polo, ele criou o projeto Incontáveis, né, que foi quando começou esse trabalho de produzir, de coletar os dados, sistematizar esses dados, reunir novos dados para sistematizar. E hoje o levantamento é mensal, né? É mensal. Hoje em dia, o Polo criou o programa, em agosto de 2021, ele criou o Observatório de Políticas Públicas com a população em situação de rua. Aí sim, ele vai trabalhar com base no sistema, os dados que são acessíveis para toda a população do Ministério da Defesa, Assistência Social, Família e Combate à Fome, né, com base nos dados dos institutos de pesquisa, com base nos trabalhos que são realizados pela sociedade civil, como o próprio centro de defesa, os centros de defesa da população em situação de rua, são poucos ainda, né, que existem, mas esses também são dados que têm que ser coletados, porque muitas vezes, doutor Afonso, a gente vê que o Ministério Público também precisa estar nesse trabalho, sabe? Porque ele faz atendimento dessa população, ele lida, ele interage com questões dessa população, ele participa de audiências públicas, como o senhor mesmo revelou, o Polos e outras entidades, o Movimento Nacional participa dessas audiências públicas, então existe um trabalho que é realizado e que precisa ser levado, sabe, em consideração. E muitas vezes o poder público não quer ter essa parceria, digamos assim, porque ele se sente meio que invadido no seu poder decisório. E não percebe que, com a participação da sociedade civil, dos institutos, das instituições, ele vai estar muito mais apto, vai inclusive economizar muitos recursos e conseguir mais efetividade do que consegue hoje. Bom, o número mais atual, né, que é de outubro, né, do Polo de Cidadania, é de 12.405 pessoas vivendo na rua. Irmã Cristina, o que levou a esse crescimento? A senhora que acompanha tanto, né, essa população de rua mais próximo dela. Bom, infelizmente a gente vê esse crescimento ao longo dos anos, né, e como Natalino estava recordando, nós nos encontramos lá no início, né, quando a gente estava buscando alternativas e buscando respostas, né, para que o IBGE pudesse assumir. Eu queria recordar uma coisa. Em 2004, o movimento da população de rua que estava começando a nascer, o pedido que ele fez para o então ministro de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, que era Patrus Ananias, pediram para ele: nós não queremos ser ignorados pelo IBGE, nós queremos dados, nós queremos ser reconhecidos. E a partir desse grito, a gente vem insistindo, né, para a importância desses dados, né? Então, acho que ao longo desses anos todos, né, foram se incorporando. O IPEA incorporou, depois a UFMG, enfim, mas de qualquer forma, a gente entende que esses dados têm que ser maior, o IBGE tem que assumir, né, tem que ser maior, apurados, tem que ser contabilizados realmente, porque a população precisa ser visibilizada. Elas não podem ficar nessa incógnita, eles não são ninguém. Quando você... Isso tem uma repercussão subjetiva muito forte, na medida que a pessoa ela não é nada para ninguém, nem para a sociedade. Então, nós temos que olhar isso com muito cuidado. Em relação aos dados, eu queria só destacar, lembrar algumas coisas. No tempo que a gente estava levantando, vinculado à pandemia, a Pastoral desenvolveu um trabalho na Serraria Souza Pinto, que foi o canto da rua emergencial. E nós tivemos possibilidade de sistematizar os dados das pessoas que chegaram. E em 15 meses nós acolhemos mais de 10.000 pessoas, 10.100 pessoas. Ou seja, e diferentes, né? Diferentes. Tivemos mais de 225 mil atendimentos, né? Distribuímos mais de 1 milhão de copos de água. Então, foi uma ocasião que deu para se contabilizar melhor. Pois então a gente percebe, né, a gravidade, né, do problema. E aí, essa questão que se fala, cada um tem um olhar diferenciado, conceitos diferenciados, formas diferentes de fazer pesquisa. E isso traz o quê? É preciso unificar, né? É algo muito que não tem condições de você realmente... E a população precisa o quê? Precisa de políticas públicas. Política pública se justifica que não tem, porque não tem dados. E aí continuamos numa não solução do problema. Né? Não podemos chamar do problema, mas de um fenômeno que existe. Né? Numa não solução da resposta para essa população, que realmente ela precisa de ter políticas públicas que respondam a essa realidade e que ajudem a superar essa situação de rua. Ok. Nós vamos chamar um intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. O doutor Afonso vai falar para a gente da importância do cadastro único e do trabalho feito pelo Ministério Público para atender essa população. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre políticas públicas para a população em situação de rua. E eu volto então com o doutor Afonso para a gente falar o que são as principais preocupações do Ministério Público quanto à população em situação de rua aqui em Belo Horizonte e em Minas. Olá, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui com lutadoras sociais, pesquisadores, né, e que evidentemente podem e são fundamentais para o enfrentamento dessa chaga brasileira. Eu sou Afonso Henrique, eu tenho 60 anos de idade, não tenho nenhum cabelo, uma ligeira barba branca, tenho um terno azul e uma camisa branca. Vamos lá. Nós, no Brasil, temos esse quadro de massiva violação de direitos sociais já de há muito tempo, né? Eu faço essa observação porque a pandemia piorou, mas esse quadro já era extremamente grave, né? E que, em função de tudo que sabemos da pandemia, houve uma piora muito grande nisso aí. Muito bem, e diante desse quadro massivo de violações, que a gente chama de sobreposição de vulnerabilidades, nós tivemos agora uma decisão do STF, na DPF 976, que reconheceu aquilo que se chama de estado de coisa
de coisas inconstitucional. Nós temos a inconstitucionalidade, que seria uma situação de afronta da lei, em princípio, à Constituição Federal, mas o que essa decisão fez, pegando inclusive uma linha de uma decisão da Corte Colombiana, é reconhecer que no mundo dos fatos, no mundo das coisas, aquele mundo palpável, você também tem violações constitucionais. E esse quadro é tão intenso que se fala estado de coisas inconstitucional. Essa decisão, ela estabelece um marco no ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, porque primeiro ela vem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta, e ela estabelece por si só uma força exterior que precisa ser cumprida já. Não tem mais tempo para se discutir com o juiz X, com o juiz Y. O Poder Judiciário brasileiro já reconheceu o estado de coisa inconstitucional, determina a imediata implantação de medidas, já reconhece a obrigatoriedade. Portanto, não é necessário, por exemplo, para verificar se o CAD único está sendo tocado de uma forma correta, ir ao juiz, para o juiz dizer, não, está errado. Isso já foi feito. Então, nós nunca tivemos uma normativa tão importante como essa. E, em função disso tudo, também entendemos que sempre foi um dever do Ministério Público, esse dever está de forma mais aclarada, né? Está de forma mais precisa, inclusive com as medidas que precisam ser adotadas. E é isso que a gente precisa, que o Ministério Público entre, com certeza, talvez nos temas que envolvam direitos humanos, direitos sociais, mais importantes que nós temos hoje no Brasil. Eu costumo dizer que violência policial, falta de acesso à terra e essa questão da população em situação de rua, ela precisa ser enfrentada com técnica, buscando conhecimento com esses atores que são fundamentais, o Instituto de Pesquisa, a Universidade, Movimento Social, buscando as informações para formatar a sua política institucional. E o cadastro único vai ajudar de que forma? Não tenha dúvida. Antes mesmo disso, eu falo o seguinte, em razão dessa situação, o Procurador-Geral de Justiça instituiu um grupo de trabalho que eu faço parte, né? Todos sabem que eu sou da área coletiva agrária, né? Mas que faço parte. E esse GT, então, ele vai trabalhar em cima desse plano para que a gente possa ter uma ação aqui. E em nível nacional, também no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, tem procurado levar esse tema para que a gente tenha uma ação no Brasil. É uma ação que começa no município, mas isso é uma ação brasileira. O CAD único é fundamental. Acho que quem pode, inclusive, dar mais detalhes sobre a importância do CAD único e também a necessidade que seja um cadastro por abordagem, não apenas um cadastro em que a pessoa procura e informa. Não. Precisa de uma abordagem direta. Uhum. Marco Antônio, de que forma o cadastro único pode ajudar nesse trabalho de levantamento dessa população, de identificação dela? É fundamental, viu? Como o doutor Afonso bem colocou, o cadastro único, ele não pode ser apenas um cadastro que vai ser resultante de uma busca da pessoa, né? No caso das pessoas em situação de rua, assim como outros públicos muito vulneráveis, você tem que fazer algum tipo de busca ativa, um trabalho mais ativo do poder público. Isso, inclusive, está presente na medida cautelar do STF, dizendo a necessidade de se realizar mutirões para cadastramento no cadastro único dessa população, assim como para a retirada, né, ou renovação de documentação. Pensando, por exemplo, no estudo que eu fiz, né, que é um simples número de quantas pessoas têm situação de rua no Brasil. Eu falo simples, mas foi muito complicado, e como a irmã Cristina bem colocou, é uma demanda antiga dessa população, né, que já há décadas pede para ser contada, né, pelo poder público brasileiro, pela sociedade brasileira, para deixar de ser invisível, mas não tem comparação com o tipo de informação que o cadastro único nos fornece. Ali você tem realmente um perfil social, econômico, demográfico, geográfico, de toda a população brasileira de baixa renda. Você está falando de 96 milhões de pessoas. E, no caso da população em situação de rua, como decorrência direta da pesquisa Aprenda a Contar, do MDS de 2008, você tem um questionário específico, tá, com mais de 30 perguntas só para a população em situação de rua.
quais são as causas que te levaram à situação de rua, se você mantém contato com parentes fora da rua, se você nasceu nessa cidade, se você dorme num abrigo, se dorme na rua, se dorme em outros locais, o que você faz para ganhar dinheiro, se você é catador, vendedor, trabalha como carregador, serviços gerais. Tem uma série de informações ali riquíssimas, né? Riquíssimas e que carecem ainda de serem mais estudadas. Não por acaso, a decisão do STF também inclui, como item 1 da decisão, a necessidade de um plano de ação do governo federal e, como subitem 1 desse item 1, a necessidade de um diagnóstico da população em situação de rua no Brasil, incluindo o seu perfil. Ora, os municípios vão ter as suas pesquisas locais, aqueles que fizeram bem feito vão ter informações de perfil do local. Mas para o Brasil como um todo, uma pesquisa padronizada e que tem uma capacidade de aproximação de uma população em situação de rua que muitas vezes não responde pesquisa de campo, né? Não sei se vocês sabem, a pesquisa de Belo Horizonte, por exemplo, a taxa de recusa foi superior a 50%, certo? Então, boa parte do que eles anotaram ali foi observação, foi só no olhar. O cadastro único aproxima, você teve uma abordagem social de uma equipe que está falando para a pessoa, olha, você vai se cadastrar para recebimento de benefícios sociais, programas sociais, você não precisa aplicar o questionário na primeira abordagem, volta no dia seguinte. Então, você tem umas vantagens ali, tá? Que são muito boas. Eu tenho um estudo no Prelo, tá? Chamado A População em Situação de Rua nos Números do Cadastro Único, deve sair ainda esse ano, mas essa é uma iniciativa nacional, eu quero mais levantar um debate, por isso que vai ser um texto para discussão, que é como a gente chama no IPEA, e a expectativa é que agora que tem um observatório do Cadastro Único, que foi lançado ontem, inclusive, que pesquisadores de todo o país possam observar esses dados e colaborarem com o diagnóstico da situação e pensar o que a gente pode fazer. A população tem acesso ao CAD único, Egídia, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte? Pois é, essa é uma questão, né? Porque deveria ser feito pelo serviço de abordagem, chegar até elas, identificar quais são as vulnerabilidades, quais são os serviços que estão sendo atendidos e já perguntar se quer fazer o cadastro, que aí a pessoa teria que ir até o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, e temos que dizer que nem todas estão cadastradas, alguns por vontade própria não querem, né? Se sentem não muito bem, não muito à vontade em ter os benefícios, às vezes eles são meio arredios, mas uma grande parcela é porque não foi abordada, porque não foi devidamente informada e assistida para chegar até os serviços onde eles fazem esse cadastro. Essa abordagem tem que ser muito sensível, né? Exatamente. Como é que vocês participam disso? Como é que é? Exato, tem que ser muito sensível, mas eu queria lembrar que a partir da política judicial de atenção à população de rua, se criou no UAI, né, que é o espaço de atendimento, um espaço de atendimento específico para a população de rua e que hoje eles estão tendo mais acesso para a questão da documentação. Agora, essa questão do cadastro único ainda fica muito aquém, né? Porque a gente sabe que você tem que ter uma aproximação, uma sensibilidade, tem que saber conversar com as pessoas, porque há muitas negligências, né, que existem, há muitas injustiças, eles são muito violentados permanentemente na rua, então realmente você precisa ter muito cuidado para você poder observar. Essas equipes são da prefeitura ou a pastoral tem também participação nisso? Não, na verdade as equipes que fazem o cadastro único são equipes da prefeitura. Né? A pastoral acolhe, por exemplo, em termos de números, acolhe mais de 500 pessoas por mês, né? Que chegam na pastoral e a gente encaminha, né? Se faz os encaminhamentos necessários, né? Mas se faz para que o poder público assuma esse registro. Na verdade, o que acontece é que também não existem as políticas estruturantes que venham ajudar as pessoas a superar a situação de rua. Né? Eu acho que o cadastro único é importante. Esses números mudam demais, conhecer, mas né? a gente não tem nem resposta para esses números que existem. Então, se a gente pelo menos tivesse, olha, tem 5.000 pessoas na rua em Belo Horizonte, né, que é um número que não é do cadastro, é da pesquisa recente que teve,
E se fizesse realmente uma política para essas 5 mil e poucas pessoas, a gente começava de algum lugar. Mas acontece que se fazem pesquisas, se tem cadastros, mas também não se dão respostas. Não vai adiante. Então, acho que... Doutor Afonso vai nos dizer o que o grupo de trabalho vai propor. Ou pretende, né? Sim, como foi bem colocado aqui por todos, nós temos, assim, sobreposições de vulnerabilidade. Nós temos a questão da moradia como a solução efetiva para diversas vulnerabilidades dessas. Então, o acesso à água, o acesso à higiene, o acesso à alimentação. Então, nós temos, na verdade, uma gama que precisa, no plano da execução, ser trabalhado por fases. O GT entendeu por hora fazer um levantamento das comarcas onde nós temos um maior número de pessoas em situação de rua, trazer esses promotores de justiça para participar, já executando um projeto institucional. O primeiro que a gente está fazendo aqui é em Belo Horizonte, com a prefeitura, e trazer esses colegas dessas comarcas para que a gente possa ter uma linha de atuação ao máximo uniformizada, respeitada aí a independência funcional dos promotores. Mas uma coisa a gente já identificou de antemão. Não há que se falar em direito à moradia, direito à educação, à saúde, à alimentação, sim, tem a ver com o tema que eu falo. Mas ao direito ao trabalho, sem isso aqui, ó, água, sem higiene, pessoal. O nosso trabalho ele começa tratando da hidratação e também da higiene pessoal. A acessibilidade é isso. Não é possível sobreviver sem água, né? É mais do que indigno, é muito mais do que indigno, não sei qual é a palavra, a uma pessoa que não tenha acesso à higiene. Então, nós identificamos no primeiro momento que esse seria o processo de entrada do Ministério Público nessa questão, nessas questões que envolvem, e são várias, é uma situação bastante complexa, da população em situação de rua. Quero registrar, sabemos que as pessoas que estão nas ruas, agora mais recentemente, passaram por situações assim de completa privação de água, mas isso não é de agora, não. Isso foi por causa do calor, aí isso chamou a atenção de todo mundo. Eu lembro que uma vez eu estava com o pessoal da MTST fazendo uma distribuição de alimentos na rua e apareceu um rapaz que falava assim, foi oferecido a ele, pão de queijo, ele falou, não, eu preciso de água. Eu estou sem beber água, já falou tanto, ele falou, eu não sei não, a última hora que eu bebi água, eu estou morrendo de sede. Então, esse é o nosso propósito. E dizer que a gente precisa entrar nisso com o conhecimento, né, da pesquisa, com o conhecimento da prática, daquela luta, como também colocado aqui pelo nosso companheiro do IPEA. O Ministério Público precisa entrar nisso, é dever de entrar nisso, e a gente está fazendo isso de uma forma organizada através desse GT que foi criado pelo Procurador-Geral. A que tipo de serviço essa população tem tido acesso e a quais é mais carente? Bom, na verdade, a política que existe de fato com recursos, né? Porque não se faz política sem recursos, vamos começar por aí. Então, realmente, eu acho que quando se fala na ADPF, do STJ nesse momento, a importância dela, é porque a gente espera que se obtenha, se coloquem recursos, né? Para que se efetivem as políticas públicas, né? Então, o único, a gente pode dizer que quem tem recurso para a população de rua é a assistência social, né? Mas a população de rua não se esgota com a assistência social, né? Tem que ter política de orçamento para a política de habitação, tem que ter serviços específicos na área da saúde para a população de rua, porque ela tem uma saúde precarizada e diferenciada, né? A equidade tem que ser vista, né? Porque realmente a população precisa ser atendida na sua vulnerabilidade física que ela tem, precisa de política de trabalho e para tudo isso precisa de orçamento. Então a gente espera, né, que junto com o Ministério Público a gente faz somar nesse processo já que
se declarou inconstitucional essa situação, não é? E que é importante todo mundo enxergar de que precisa realmente se efetivar políticas nesse sentido todo. É saúde, é habitação, é educação, é trabalho, por que não lazer e cultura também? Porque eles são pessoas que precisa, tem que ser de forma sistêmica, né? A pessoa é um todo, né? A gente não pode ficar fragmentando, um pedacinho aqui e ali, não. Tem que se olhar a pessoa como um todo e por isso que tem respostas. Eu lembro que na pandemia, doutor Alfonso, chegaram pessoas dizendo que mais do que fome, eles estavam com sede, né? Pedindo uma garrafinha de água, né, para beber. Então, a gente sabe que desde ali até todas as necessidades básicas são fundamentais para eles, o teto, né, o trabalho, tudo que dignifica a pessoa. Né? Ok, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já com esse Além das Montanhas, não saia daí. Chegamos ao bloco final do Além das Montanhas, que hoje debate políticas públicas em benefício da população em situação de rua. Marco Antônio, que políticas públicas você destacaria no país para a população em situação de rua ou políticas que têm agravado essa situação? Muito bem. Eu acho que a primeira política é a política de habitação. Não é? A situação de rua se define como uma situação de ausência de uma moradia adequada, né? Então a política habitacional teria que ser a primeira, mas não é essa a história do país. Via de regra, a primeira política é a política de assistência social. Ela é um pouco mais barata, né? Ela historicamente é dada como uma caridade, ou não exatamente como um direito social, né? Isso tem alterado nas últimas décadas, desde a Constituição de 88, mas ainda você vê que na prática as unidades de acolhimento institucional, que são operadas pela assistência social, mas são unidades que fornecem, né, pelo menos um espaço de descanso, de repouso à noite, tem problemas sérios de higiene, de falta de segurança, de violências institucionais cometidas por funcionários ou ali dentro da unidade por outras pessoas. As pessoas não têm onde guardar os seus pertences. Então, eu diria que a prioridade seria, para melhorar imediatamente, que essas unidades se adequassem, né, que fizessem uma espécie de reordenamento institucional à imagem do que foi feito nas unidades para crianças e adolescentes. Então, você tem que seguir alguns requisitos mínimos de higiene, de segurança, de como é que você vai realmente garantir, enfim, um local digno, né, para a pessoa repousar à noite. E aí o Ministério Público e outros órgãos judiciários têm um papel muito grande a cumprir, né? Tem que ser fiscalizado, isso tem que ser observado para ver se a decisão, inclusive que está posto na decisão do STF, vai ser cumprida. Aí a política habitacional me parece que seria realmente a solução. Você tem a política de moradia primeiro, que é um programa específico, que funciona muito bem para pessoas em situação de rua há muito tempo, que a gente chama de situação de rua crônica, muitas dessas pessoas com agravos de saúde já bem antigos, às vezes agravos de saúde mental, mas não só. Eu acabei de ver os dados do Cadastro Único aqui, 15% da população em situação de rua tem alguma deficiência. E entre os idosos em situação de rua, esse número chega a 30%. Né? E aí, só para não deixar de falar, eu acho que a política de saúde também tem que melhorar bastante, viu? O consultório na rua é um grande avanço, e é uma porta de entrada incrível para o SUS, né? As pessoas são atendidas no consultório na rua e, a partir disso, são encaminhadas quando tem alguma situação mais grave. Mas a verdade é que as pesquisas mostram que ainda tem muita barreira de acesso. Quando chega lá no hospital, todo tipo de estigma contra a população de rua, a começar, inclusive, por exemplo, não tem documentação, o que, pela lei, não deveria proibir a pessoa de ser atendida, muito antes pelo contrário, mas, na prática, é utilizado como desculpa. E por ser uma população que, às vezes, já tem uma saúde mais fragilizada, essa falta do atendimento na hora adequada, tempestiva, gera agravos de saúde, né? E, na verdade, isso sai muito caro, né? Mesmo para as pessoas que têm, digamos assim, um coração de pedra, que não querem pensar no lado humano da coisa, que me parece o principal,
o custo para o país de você deixar uma pessoa que tem um agravo de saúde depois de tempo é enorme, né? Então, a gente realmente tem que pensar nisso. A mesma coisa vale para a política habitacional. Será que é tão caro assim? Será que não é muito mais caro a gente deixar essas pessoas na rua, tratando nossos cidadãos dessa forma? Eu acho, então, que pensando em moradia, assistência e saúde, a gente teria um bom começo. Doutor Afonso, também formação dessas pessoas que fazem esse atendimento, né? Eu imagino, né, irmã, que deva haver muito problema nesse sentido, né? As pessoas não estão preparadas para dar o atendimento devido e para encaminhar a população de rua para os serviços adequados. Na verdade, não é só a falta de preparação, é a falta de serviços que respondam, né? Eu acho que a gente não pode pensar só na capacitação dos técnicos, né? A gente tem que pensar realmente na gestão e na gestão de orçamento, volto a dizer. E eu, acompanhando o que o Natalino estava falando da questão da provisão habitacional, a provisão habitacional pode ficar mais cara no primeiro momento do que a assistência, mas ao longo do tempo ela abaixa o custo da assistência, porque às vezes a pessoa permanece assistindo durante 10, 15 anos. Ela vai para o albergue durante 15 anos, qual é o custo, o valor que existe, né, em relação a... Então, acho que a gente tem que olhar melhor esses números, né? Porque agora a provisão na hora de você implantar uma moradia talvez fique mais caro um pouco, mas depois esse custo baixa, né? Eu queria lembrar isso porque acho que é uma das questões que tem que se levantar. Quanto custa uma pessoa na assistência, quanto custa numa moradia? Nós estamos fazendo um projeto piloto aqui em Belo Horizonte, junto com o Ministério Público, né, com o CAOMA, um projeto piloto sobre moradia primeiro. Já tem 28 pessoas, a gente vai chegar a 100 pessoas incluídas na moradia. E é muito importante e muito interessante a gente ver, né, como quando você oferece a moradia, as pessoas chegam, né, as pessoas chegam e querem a moradia. Né? Não precisa criar etapas para ter moradia, não. Né? Você, né, tem que ter um teto para você. E atividade também, né, que é um trabalho que vocês fazem junto com as Mares, junto a catadores de papel, de reciclagem. A questão da reciclagem é todo um outro tema, que se a gente entrar nele é um tema grande, né? Mas que é um caminho também, muitas vezes, para tirar essas pessoas das ruas. É um caminho, mas que também o poder público ele precisa também olhar de forma diferenciada. Se bem hoje já se fazem contratos, esses contratos, né, para beneficiar a coleta seletiva, que teria que ir para os catadores, eles têm que ser revistos, né, porque já não respondem mais às demandas que tem. E também porque houve um aumento grande, né, de pessoas em situação de rua, que a única forma de ter um acesso a algum recurso é vendendo uma latinha, alguma coisa. Então, multiplicou demais o número de pessoas. E elas acabam, muitas vezes, se mantendo nas ruas por conta dessa atividade. Se mantém porque, na verdade, eles não têm o carrinho, eles não têm uma atividade. E é apenas para aquele almoço imediato, para aquela resposta imediata, não é para uma sustentação da vida. Então, tem que dar realmente suporte para que eles possam sobrevivem disso, mas de uma forma digna, com casa, com trabalho, fortalecendo o trabalho, etc. Egídia, que políticas públicas que você destacaria aqui? Eu também. Que têm sido adotadas ou que possam ser? Nós defendemos, né, a moradia realmente, em primeiro lugar, como um ponto de partida para o sujeito poder se cuidar, tratar da saúde, poder fazer cursos e poder se estruturar, né, e conseguir a sua sobrevivência com dignidade. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar... e outra coisa, com relação ao moradia, em primeiro lugar, tem que ter, sim, um acompanhamento diferenciado, porque são públicos diferenciados, como o doutor Afonso lembrou, né? São diferentes vulnerabilidades. Então, tem pessoas que vão precisar de um acompanhamento mais sistemático, mais próximo, outras não, mas isso tudo também tem que ser feito de forma individualizada, né? Cuidadosa e respeitosa. Uma coisa que eu queria lembrar também, quando o doutor Afonso, acho que foi o doutor Afonso, falou da saúde e a irmã Cristina, eu acompanhei casos de pessoas em situação de rua que estavam hospitalizados e não tinham para onde ir depois da alta hospitalar. Aí eu fui tentar procurar um lugar para eles irem e o que tinha era o albergue. Só que o albergue não tem estrutura para receber uma pessoa ainda né, restabelecendo
de uma doença e tal. Então, não existe diálogo também entre a saúde e a assistência, sabe? Falta também esse diálogo. Então, a articulação entre as políticas para resolver os dilemas do dia a dia, né? Do desenvolvimento dessas políticas é um ponto importantíssimo. A articulação entre assistência social, saúde, moradia, trabalho, entre outras, né? Outro ponto que eu acho muito importante lembrar é a importância de atender a pessoa assim que ela chega na rua. Não esperar ela ficar numa situação degradante da sua saúde, da sua condição mental, da sua condição física, dos seus laços todos afetivos, familiares, para começar a atendê-la. Porque o que a gente vê na rua são pessoas que já estão há muito tempo lá e se degradando dia a dia. Então, Daí a importância desse levantamento contínuo que vocês fazem, é preciso que o atendimento chegue rápido, sabe? Então, se existe um serviço de abordagem, tem que haver, ele tem que chegar rápido, não pode demorar, sabe? E já construir um vínculo com essas pessoas, porque senão, quando for atender, os danos já foram muito graves e o custo disso também vai ser maior para a pessoa e para o Estado, para o poder público, né? Então, acho que isso é um ponto importante. A articulação entre as políticas, priorizando a moradia, tem muitos imóveis ociosos nas cidades que podem ser utilizados para isso. Em outros casos, pessoas mais vulnerabilizadas, colocar em pensões, com assistência, com acompanhamento técnico e não deixar a cronificação. Ser um atendimento de pronto, imediato. Esse é o ponto de partida, a meu ver, sabe? Judicialmente, doutor Afonso, o que ampara esse tipo de ações, de políticas públicas? Olha, nós temos essa 976, DPF 976, que trata da população em situação de rua. Mas nós tivemos também uma DPF chamada 828, de relatoria do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, que estabelece um regime transitório de cumprimento de ordens judiciais em conflitos coletivos. Nós sabemos que e propomos que essas duas ADPF sejam trabalhadas de forma conjunta, né? O Ministério Público tem que trabalhar a moradia e o acesso à terra, a moradia rural, como um elemento estrutural da dignidade da pessoa humana. Não é possível construir dignidade da pessoa humana sem um chão, um teto, né? Para que essa pessoa possa ter, ser inserida dentro do princípio da dignidade humana que na verdade, ordena todo o complexo de normas no Brasil. Portanto, é necessário que a gente não tenha decisões a serem cumpridas sem as cautelas necessárias para que a gente não gere mais ainda a população em situação de rua. O senhor estava falando de ações de despejo que podem agravar ainda mais. Sim, veja só, nós estamos lutando aqui, nesse momento, falando aqui, a necessidade de retirada dessas pessoas, através do principal, que é a moradia, das pessoas que já estão na rua. Agora, o Estado brasileiro, ele trabalha para jogar ainda mais pessoas nas ruas. Por quê? Ele não faz uma análise de função social do imóvel, tanto do imóvel rural quanto for o imóvel rural. Os chamados conflitos coletivos pela posse da terra rural e também do imóvel urbano, esse conflito tem que ser trabalhado dentro de um projeto nacional de construção de cidadania. Então, o Poder Judiciário, ele não, no meu entendimento, ele não pode ser um ator no sentido também, além das políticas do Poder Executivo, das intervenções do Legislativo, ele não pode ser um ator também no sentido de engrossar essas fileiras nas ruas, sem fazer, evidentemente, é necessário que faça a abordagem da função social. Imóveis que são abandonados aqui no centro de Belo Horizonte, esses imóveis eles precisam ser trabalhados no sentido de resgate da cidadania e é o lugar onde essas pessoas deveriam estar, porque perto, aqui no centro, onde você tem o trabalho mesmo, essa situação de coleta, né? Eu gostaria só de dizer o seguinte, olha, nós nunca tivemos tanta normativa como temos agora, irmãs. Não tivemos. Essa DPF 828 e a 976, essas duas ADPF, elas passaram assim, a nos dar instrumentos efetivos e concretizáveis.
É fundamental, entretanto, que além do Ministério Público, o Poder Judiciário também ele adentre nesse tema para que ele não possa gerar ainda mais essas situações de sobreposição de vulnerabilidades. Eu vejo que vocês todos aqui têm trabalhado integrados, né, nesses levantamentos todos, nesses estudos e iniciativas. O que mais que é preciso para melhorar essa situação? Bom, eu acho que é a efetivação, né, de tudo isso que a gente sonha. Na verdade, são utopias que existem, mas que não pode ser. A gente diz que é utopia, mas que não pode ser utopia, é direito, é Constituição. Né? A gente tem que concretizar isso. Num tempo atrás a gente dizia, não, é impossível, não sei. Não, é concreto, tem que ter, é direito das pessoas, né, ter um teto, é direito das pessoas ter trabalho, ter saúde. Então eu acho que concretizar, efetivar esses direitos, né, o desejo que nós estamos todos falando aqui, né, o que nós esperamos e que nós lutamos é para isso, né, para garantir e essa centralidade dos direitos humanos, né, em todas essas políticas, né, porque é ali que está se referenda realmente a pessoa humana com todos os seus direitos, né, e a política tem que ter essa centralidade, né, e garantir esses direitos. Vocês diriam que hoje nós temos mais condições, temos ferramentas jurídicas, temos esse trabalho colaborativo de várias entidades. O caminho é agora para melhorar essa situação para essa camada da população? A normativa é o horizonte, né? A Constituição Federal é o horizonte normativo, sim, as normas internacionais, sim, as resoluções que foram editadas pelo CNJ, né? Pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos também, sim, que é a Resolução 40, são instrumentos valiosíssimos. Agora, né, esse ato, né, ADPF, perdão. Né? Outro instrumento valiosíssimo, mas ele não se faz cumprir automaticamente, sozinho. Né? Ele precisa dos atores políticos, como o senhor lembrou. Então, as instituições, as universidades têm que se envolver, Ministério Público, Defensoria Pública, o sistema de justiça como um todo e movimentos sociais estarem juntos e dialogando, construindo juntos. Porque o Movimento Nacional de Direitos Humanos já trouxe esse lema, que é o lema também dos movimentos de defesa da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, trazer as falas das pessoas que estão vivendo nessas condições, ou que já viveram nessas condições, que hoje estão lutando pelos seus direitos e pelos direitos desses outros, sabe? Então, é juntar essa rede e fazê-la funcionar. Precisamos dos gestores públicos. O poder público tem que entrar nessa rede e parar de lutar contra, né, o que é direito, e parar de achar que ele está fazendo favor, e continuar fazendo retirada de pertences ou querendo tirar essas pessoas do cenário da cidade. Não, essas pessoas existem. Foi até feito um projeto, tem projetos horríveis que aparecem aí de vez em quando, e apareceu um projeto que chamava Cidade Sem População em Situação de Rua. Esse era o projeto. Aí nós fomos, né, dentro do Polos e junto com os movimentos, dialogar, peraí, cidade com políticas para a população em situação de rua, né? Então, existem projetos também para piorar o que já está ruim, o que já está difícil. Então, existe um movimento também que é de segurar, de suportar, de resistir e de construir. E é construindo juntos que a gente vai chegar. E com participação, inclusive, dessas pessoas, sim, né? Dessa população o protagonismo que era invisibilizada delas, e agora exato, é trazida para esse debate, né? Isso, sim, é importante. E com orçamento. Com orçamento. Né? Verdade, com orçamento. Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, para a gente abrir esse debate. Espero que a gente tenha mais oportunidades. E o Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui também. Foi um prazer estar com vocês e conversar, né, sobre esse assunto tão importante. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, continue ligado aqui na programação da TV MP. O Além das Montanhas volta em breve. Até.